falando sobre o Wellington, um jogador que tinha um acerto com o Goiás, acho que vocês vão se lembrar desta informação também confirmada pelo Periquito Prezado, onde tinha assim um encaminhamento tanto do Paulo Baier quanto também do Wellington, né? Essa informação mais ou menos uma semana atrás. E de fato ela é verídica. A questão é que o Fluminense acabou atravessando o negócio. O Goiás, como pão duro, como sempre, né, acabou perdendo dois bons jogadores onde tinha essa opção de compra. Do Wellington, a gente não tem muitas novidades a respeito desse assunto. O jogador, existe sim o interesse do Goiás, o Goiás quer renovar, só que, claro, o Primavera, pelo que eu apurei, também não é bobo. Ele quer esperar o máximo possível, seja para o Goiás ou para um outro clube aparecer nessa jogada, tentar negociar o jogador em definitivo, ou até mesmo um empréstimo com uma compensação financeira. Para mim, vendo a movimentação de mercado até agora do Goiás, eu não acho que o Wellington Matheus vai ficar, tá? Apenas uma sensação aqui neste momento. Não necessariamente uma coisa tem a ver com a outra. A saída do Paulo Baier, já que o Paulo Baier também pertence ao Primavera, ela vai melar tudo. Não, pode ter uma rusga, etc., mas faz parte do mercado da bola. Mas o Goiás ele contratou muitos jogadores pelas beiradas. Para 2025, até agora, dos que chegaram, tanto o Arthur Kaique e o Edson Carioca são os nomes mais experientes para essa posição, e tem o Zé Hugo. Eu vejo que o Zé Hugo, por exemplo, ele seria uma, entre aspas, peça reserva, uma aposta, como por exemplo poderia ser o Wellington. Eu gosto desse jogador, é jovem, tem só 24 anos de idade. É aquela coisa, o Goiás, se renovar com ele, vai perder o Wellington no final do ano, né, porque é um jogador que tende a crescer naturalmente. O Goiás, infelizmente, não tem essa cultura de comprar atletas, tem um vínculo longo até o final de 2027, se eu não estiver enganado, com o clube do interior de São Paulo, mas pelo menos seria uma boa peça, no mínimo, por exemplo, na composição do elenco. Aqui está o mapa de movimentação do Wellington, neste ano que ele fez a Série B, né, pelo Goiás, principalmente pela ponta direita. 35 jogos realizados, 29 na condição de titular, 3 gols marcados e 6 assistências. É um jogador que tem sim muita dificuldade na questão de finalização, só que, por exemplo, num drible curto, numa arrancada, aquela jogada que ele faz, ele trazendo da direita para dentro, puxando a bola para a esquerda, ele consegue tanto enfiar uma bola, por exemplo, para um companheiro. Não é um jogador que eu vi até alguns comentários de ser fominha demais. Eu não acho o Wellington necessariamente um fominha. Ele até deu muitas assistências, né? Um jogador, por exemplo, que tenta resolver sozinho, ele não termina uma Série B com 6 assistências. Eu gosto, tá sendo bem sincero aqui com vocês, acho que seria uma aposta bem interessante. E eu, sendo dirigente do Goiás, já comprava esse jogador em definitivo para 2025. Pode deixar a sua opinião. Neste momento, a tendência é que o Wellington não fique no Goiás, tá? Mas existe sim um interesse, tanto do jogador em continuar no Goiás, quanto também do Verdão, sem envolver valores, apenas um novo empréstimo para o ano que vem. Tá? E para a gente finalizar aqui o vídeo, eu quero falar sobre uma opção. Eu falei que o Palácios não seria esse 10 ideal, o Goiás que tem negociações, por exemplo, com o Gustavo Sauer. Um jogador que eu faria uma indicação, também muito caro, é o Serginho. 29 anos de idade, está lá no Changchun Yatai, do futebol chinês. Uma curiosidade, esse clube, inclusive, era o do Guilherme Marques, né? Antes dele, inclusive, agora, né? Ele joga junto com o Guilherme Marques, lá nessa temporada do futebol chinês. O Serginho, que é aquele, acho que vocês devem se lembrar, uma boa Série A que ele fez pelo América Mineiro ainda em 2018. O último clube dele aqui no Brasil foi no América em 2018. 7 gols e 7 assistências em 24 jogos naquele ano. Teve também outros bons momentos no Sub-20 do Santos. Foi campeão, inclusive, daquela copinha contra o Goiás. O Serginho, segundo o site Transfermarkt, tem vínculo até dezembro de 2025 por lá. É sim um jogador bastante querido. Foram 8 gols e 8 assistências em 25 jogos neste último ano. Numa função mais como um meia central, um meia direita, enfim. Percorre bastante ali todas as regiões do gramado. Lá em 2023 também, um mapa um pouquinho mais preenchido pelo lado esquerdo, 2022. Na Série A do Brasileirão, a última foi pelo América, jogando por esses dois lados. Muito bom jogador, né? Tem essa característica de um 10, uma cadência de jogo, uma bola bem enfiada, uma distribuição também, às vezes até mesmo, como um segundo volante, saindo ali um pouquinho da região ofensiva para receber essa bola ali atrás. 1,80 m de altura, o Serginho, que é canhoto, tem uma boa bola parada também, né? Seja cobrança de faltas, pênaltis ou escanteios. Essa seria a minha sugestão. Não ganha menos de 400 mil reais mensais lá na China. Tá? Isso aqui eu posso assegurar para vocês. Eu nem pesquisei exatamente o salário dele, tá? Meia na China o salário. Mas um jogador para fazer essa movimentação
né, ele não receberia, por exemplo, menos do que o dobro. No próprio caso, por exemplo, do Oscar, que recebia quase 2 milhões de reais lá na China. Enfim, pode deixar a sua opinião sobre o Serginho, seria essa sugestão que eu faria para o Goiás nessa função de um camisa 10. Qual seria a sua? Você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta por aqui. E faça a sua aposta também com a SeguroBet a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia, com todos os jogos no futebol europeu. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera.